Dentro do horário regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 12 de dezembro de 2013. Extraordinário, nossa secretária. Eu solicito a vereadora Marli para que leia um versículo da Bíblia. Salmo 119, elogio da lei divina. Bem-aventurados os que se conservam sem mácula no caminho, os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que consideram o seu testemunho e os que de todo o coração o buscam. Porque os que obram iniquidade não têm andado nos caminhos deles. Tu ordenaste que os teus mandamentos fossem guardados à vista. Oxalá que os meus caminhos sejam dirigidos ao cumprimento de tuas justificativas. Então, não serei confundido quando me empregar atento na observância de todos os teus mandamentos. Eu te louvarei com retidão de coração, porque tenho aprendido os juízos de tua justiça. Guardarei as tuas justificações, não me desampares jamais. Agradeço a vereadora Marli, as boas-vindas aos nossos vereadores, aqui temos a presença da doutora Mariana mais uma vez, o Jim, Joana, e principalmente a todos os que nos prestigiam na noite de hoje, sejam bem-vindos. Eu coloco em discussão a ata da sessão do dia 10 do 12. Vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Então está aprovada a ata do dia 10 de 12 de 2013. Eu quero agora, inicialmente, apreciar a aceitação ou não para a nossa Casa Legislativa ao projeto de lei complementar número 15 de 2013, de 10 de dezembro de 2013, onde dispõe sobre a reestruturação administrativa, quadro de pessoal, matéria correlata e da outras providências. Nós temos que, primeiro, pôr em apreciação a aceitação ou não do referido projeto para ser debatido na noite de hoje. Eu coloco em apreciação a aceitação do projeto de lei complementar número 15 de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Então ele está rejeitado com o voto do vereador Evandro, com o voto da vereadora Denise, com o voto da vereadora Marli, com o voto do vereador Nico, com o voto do vereador Wilson e com o voto do vereador Jorge. Né? Então, esse tira-se de foco. Agora solicitamos a nossa primeira secretária, a vereadora Tatiane, para que proceda com a leitura da primeira parte do expediente da noite de hoje. Fique à vontade, vereadora. Obrigado, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas de trabalho, a nossa assessora jurídica, a doutora Maria Helena, a Joana, o Guto e aos demais assistentes da nossa reunião da noite de hoje. Ofício número 2029 de 2013, Água-Doce, 11 de dezembro de 2013. A sua senhoria, o senhor Evandro Carlos Anato, vereador do PSD, Praça João Macanhã, 322, Água-Doce, Santa Catarina. Assunto: convocação de sessão extraordinária para o dia 12 de dezembro de 2013. Elioberto Marcel Ramos, filho, vereador e presidente do Poder Legislativo Luiz Edinho, do município de Água-Doce, Santa Catarina, no uso de suas atribuições inerentes ao cargo que o especifica, em atendimento ao ofício número 422, de 10 de dezembro de 2013, autoria do prefeito senhor Novelis Ganzella, lido no final da 43ª sessão ordinária, realizada na data de 10 de dezembro de 2013, convoco Vossa Senhoria para a sessão extraordinária do Poder Legislativo, que será realizada dia 12 de dezembro de 2013, quinta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. O objetivo da presente convocação é apreciar os seguintes projetos de lei. Item 1. Projeto de lei complementar número 15 de 2013, de 10 de dezembro de 2013, pelo qual
dispõe sobre a reestruturação administrativa, quadro de pessoal, matéria correlata e dá outras providências. Item 2. Projeto de lei complementar número 16/2013, de 10 de dezembro de 2013, pelo qual altera o Código Tributário e dispõe sobre a planta genérica de valores, o valor do metro quadrado de edificações e terrenos da área urbana para fins de cálculo do IPTU e do ITBI. Projeto de lei, item 3, projeto de lei número 92/2013, pelo qual autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual aos servidores e empregados públicos municipais e dá outras providências. Também será objeto de deliberação na presente sessão ordinária o projeto de resolução que disporá sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo deste município. Atenciosamente, Ilioberto Marcelo Ramos, Fino, presidente. Água Doce, 11 de dezembro de 2013. Ofício número 422/2013. A Sua Excelência, o senhor Ilioberto Marcelo Ramos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores Água Doce, Santa Catarina. Senhor presidente, estamos encaminhando a esta Casa Legislativa os seguintes projetos de leis para apreciação e posterior votação. Projeto de lei número 92/2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual aos servidores e empregados públicos municipais e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 015/2013. Dispõe sobre a reestruturação administrativa, quadro de pessoal, matéria correlata e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 16/2013. Altera o Código Tributário e dispõe sobre a planta genérica de valores, valor do metro quadrado de edificações e terrenos da área urbana para fins de cálculo do IPTU e do ITBI. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos atenciosamente no verbo José prefeito. Eu vou ouvir a palavra, senhor presidente. Agradeço a nossa primeira secretária, a vereadora Tatiana, pela leitura dos expedientes. Exatamente, foi lido só apenas os ofícios para não estender tanto a leitura em função da complexidade, do tamanho dos projetos, né? Então, agora deixamos a nossa líder de governo novamente com a palavra para fazer a defesa dos referidos projetos. Fique à vontade. Desculpe, senhor presidente. Na verdade, eu li os ofícios para a convocação da sessão extraordinária da noite de hoje. Posso proceder com a leitura dos... Fique à vontade. Dos expedientes? Vai continuar. Projeto de Lei 92/2013, de 10 de dezembro de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual aos servidores e empregados públicos municipais e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a revisão geral anual de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, aos admitidos em caráter temporário, aos empregados públicos, aos conselheiros tutelares, às diárias, às funções gratificadas e funções de confiança. Artigo 2º. O percentual de revisão referido no artigo 1º desta lei será de 4,72%, o que corresponde à inflação registrada pelo IPC e FIPE durante o período de novembro de 2012 a novembro de 2013. Artigo 3º. O disposto nessa lei não se aplica aos subsídios dos agentes políticos. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente em cada exercício financeiro. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014. Artigo 6º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 10 de dezembro de 2013, não deve reserva a prefeito. Justificativa. Senhor presidente e senhores vereadores, submetemos às vossas excelências o projeto de lei referente à revisão geral anual ao funcionalismo público municipal para vigorar, a partir de 1º de janeiro de 2014, data base da categoria, o percentual da revisão de 4,72%, correspondente à inflação registrada pelo IPC e FIPE durante o período compreendido na revisão, novembro de 2012 a novembro de 2013. Diante disso, encaminhamos a proposição para que seja possível conceder a revisão geral aos servidores a partir de 1º de janeiro de 2014, data base da categoria. Aproveitamos a oportunidade para reiterar às vossas excelências os protestos de elevado apreço.
Água Doce, 10 de dezembro de 2013, Nodex Zanzella, prefeito. Em anexo ao projeto inicial, vem então as séries de taxas de variação da FIP para que os senhores possam ter acesso. IPC-FIP, perdão. Projeto de Lei Complementar número 16 de 2013, de 10 de dezembro de 2013. Altera o Código Tributário e dispõe sobre a planta genérica de valores, valor do metro quadrado de edificações e terrenos da área urbana para fins de cálculo do IPTU e do ITBI. Artigo 1º. Fica aprovada a planta genérica de valores, valor do metro quadrado de edificações e terrenos da área urbana para fins de cálculo do IPTU e ITBI, conforme as tabelas, ambas em anexo e fazendo parte integrante desta lei. Artigo 2º. O Poder Executivo enviará à Câmara anualmente projeto de lei com a avaliação dos imóveis atualizados em função da variação dos custos de construção, custo unitário básico, Sinduscom, Santa Catarina, e da variação dos parâmetros intrínsecos e extrínsecos de cada terreno, bem como em função da correção monetária. Parágrafo único. A atualização da planta genérica de valores deverá ser elaborada anualmente por comissão constituída através de portaria do Executivo com esta única finalidade. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Água Doce, 10 de dezembro de 2013, Nodex Zanzella, prefeito. Mensagem do Executivo. Prezados senhores, considerando que os valores praticados na planta genérica de valores do município está defasada em relação aos valores venais dos imóveis do município de Água Doce, considerando a exigência legal do município normatizar, arrecadar e controlar os impostos municipais, considerando que o município de Água Doce deficiência de recursos próprios na arrecadação, tendo grande dependência de recursos federais e estaduais para atendimento às demandas necessárias do município. Esclarecemos que desses recursos demanda a aplicação de 25% para a educação e 15% para a saúde, oportunizando melhora nos serviços prestados. Tendo em vista a atualização das receitas municipais oriundas do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e do Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis, ITBI, encaminhados os anteprojetos de lei regulamentando a questão. O presente projeto visa a atualização da planta genérica de valores de acordo com o valor venal, com base nas transações comerciais dos imóveis, de acordo com valores registrados no cartório de registro. A atualização de que trata esta matéria consta no Código Tributário Municipal em sua Lei Complementar número 26 de 2002, de 26 de 12 de 2002, suas atualizações. Segue anexo cópia das planilhas que servem de base para a planta genérica de valores, bem como parecer técnico da empresa consultora, ata da comissão constituída para esta finalidade. Convém salientar a importância da matéria, uma vez que a situação atual do país exige o fortalecimento das receitas próprias a fim de fazer frente aos elevados encargos transferidos para a responsabilidade do município, sob pena de inviabilizá-lo financeiramente. Isto posto, solicita a colaboração e apoio desta Casa de Leis no sentido de aprovar a matéria, contribuindo assim de forma decisiva para o progresso de nossa cidade. Colocamos-nos à disposição para possíveis esclarecimentos. Água Doce, 10 de dezembro de 2013, Nodex Zanzella, prefeito. Projeto de Resolução número 8 de 2013, de 12 de dezembro de 2013. Concede revisão geral anual aos servidores do Poder Legislativo e da outras providências. Gilberto Marcelo Ramos Fino, vereador e presidente do Poder Legislativo Luiz Bedin, do município de Água Doce, Santa Catarina, de acordo com o disposto na Lei Orgânica e na Resolução número 17 de 2005, de 13 de dezembro de 2005, denominado de Regimento Interno, apresenta para a deliberação do plenário o seguinte projeto de resolução, o qual, se aprovado, será promulgado. Artigo 1º. Fica concedido revisão geral anual aos servidores do Poder Legislativo, de acordo com o disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, ocupantes de cargos efetivo e cargo comissionado e função gratificada. Artigo 2º. O percentual de revisão referido no artigo 1º desta resolução será de 4,72%, o que corresponde à inflação registrada pelo IPC-FIP durante o período de novembro de 2012 a novembro de 2013.
Artigo 3º. O disposto nesta resolução não se aplica aos subsídios dos agentes políticos. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução da presente resolução serão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal, parte destinada ao Poder Legislativo vigente em cada exercício. Artigo 5º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se disposições em contrário. Água Doce, 12 de dezembro de 2013, Gilberto Marcel Ramos, Fino, presidente. Devolvo a palavra. Agradecemos, então, a leitura preferida para a nossa primeira secretária, dar as boas-vindas para os que nos entraram após o início da nossa sessão. Sejam bem-vindos, sentem-se em casa. Está preparada, né? Então, vamos devolver a palavra à líder do governo para que proceda agora com a defesa dos referidos projetos que deram entrada na noite de hoje. Fique à vontade. Obrigada, senhor presidente. O projeto de lei número 92, então, trata de pedir autorização ao Poder Executivo Municipal para conceder a revisão geral anual aos servidores e empregados públicos da nossa administração. Então, como consta nos artigos que seguem o projeto de lei, nós colocamos aí o percentual de revisão referido nesse projeto de 4,72%, que foi o correspondente à inflação registrada pelo IPC-FIPE, correspondente, então, ao período de novembro de 2012 a novembro de 2013. Então, conforme está disposto na lei, o referido percentual de revisão estaria, então, à disposição dos nossos servidores públicos, exceto, então, daqueles que têm funções políticas. Eu agradeço ao nosso grande secretário, só para ajudá-lo na defesa dos referidos projetos. Da mesma forma, esse anterior para defender essa revisão salarial dos funcionários públicos. Esse nosso projeto de resolução, então, ele vem a atender os funcionários aqui na nossa Casa Legislativa. Nos mesmos moldes e na mesma porcentagem ao momento que está sendo cedido, ou apreciado nesse exato momento, que está sendo cedido, apreciado aos funcionários, então, da administração municipal. Retorno a palavra à nossa líder do governo para que dê continuidade à explanação dos projetos do Poder Executivo. Então, em relação ao projeto complementar do 16, do interesse de todos, acredito, que estão assistindo a essa sessão nessa noite, algumas considerações a serem colocadas. A primeira delas é que no projeto consta, então, a comissão, que houve uma comissão, então, para fazer essa avaliação, esse acompanhamento do trabalho da empresa que foi, que elaborou, então, a alteração da tributação. Então, só para nós darmos início às explicações. Decreto número 89, de 2013, nomeia a comissão que especifica e dá outras providências. Então, decreta, artigo 1º, constitui comissão para a elaboração e revisão da planta genérica de valores, valor do metro quadrado e terrenos e edificações da área urbana do município para efeito de cálculo do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, assim informado. Tânia Carão dos Santos, presidente, Claudete Aparecida de Assis, secretária e membros. Segue Joel Roque Piaia, Luciana Souza de Araújo Soares, Joseli Aparecida dos Santos Moura Rosa Trento, Valdomiro Sari, Marinês Salete Espanhol, Domingos Biazoro, Newton Luiz Vidinho, Leonardo Bittencourt, Arsênio Mendes. Artigo 2º. A comissão terá o prazo de 40 dias para a conclusão dos trabalhos. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Água Doce, 22 de outubro de 2013, novembro. Prefeito. Então, vamos às nossas considerações. O projeto que está sendo encaminhado nesta noite para alteração dos valores do imposto predial e territorial urbano, assim como do imposto do IPVI, ele não altera
nenhuma alíquota ou percentual de cobrança do IPTU e também do IPBI. O que foi realizado foi a atualização de valores do CUB e valor consequentemente do valor do terreno. Em anexo, os senhores, ao projeto original, os senhores devem ter uma cópia, nós temos o relatório técnico dos trabalhos desenvolvidos com acompanhamento da comissão, onde ele explica ali as fórmulas para o cálculo do IPTU, a ata da reunião da comissão, inclusive eu gostaria de mencionar, na segunda página da ata, nós temos também a taxa para coleta do lixo, e nos 2 parágrafos últimos da ata consta as seguintes frases. Os representantes da CDL, Sr. Arsenio Mendes e Sra. Marinês Espanhol, solicitam que conste a preocupação do CDL com o impacto econômico. Dos membros da comissão, os senhores Arsenio Mendes, Marinês Espanhol e Nilton Medinho manifestam-se contra os valores praticados na planta genérica de valores dos terrenos baldios. E segue na terceira página da ata, então, a assinatura dos presentes naquela oportunidade. Na sequência, nós temos aí o custo unitário de edificações residenciais, comerciais e industriais, encaminhados, pesquisados pelo Sinduscom. Vocês podem ir acompanhando, por gentileza. Na tabela 15, planta genérica de valores de terrenos, ano base 2013, para aplicação em 2014. Então, são os valores de terrenos por metro quadrado, ali especificados pelas ruas. Os senhores já irão entender por que dessas tabelas. Na tabela 16, planta geral de valores de edificações, ano 2013. Então, constando ali os valores das edificações por metro quadrado. E, por fim, na última página, valores de imóveis negociados em 2013 sem benfeitorias. Essa tabela foi encaminhada, então, pelo cartório municipal. Então, continuando com algumas considerações para esclarecer, e se os senhores acharem necessários, eu posso fazer uma simulação quanto ao cálculo do IPTU. Nós tomamos a providência de colocar aqui para a gente poder escrever ali. Eu não sou contadora e minha matemática é básica, mas a gente tenta explicar para os senhores. Então, antes disso, só colocar que a principal alteração, então, é na planilha da planta genérica de valores dos terrenos. Na mesma, foi atualizado o valor final, que é o valor do mercado dos terrenos. Por isso, no final dos anexos, na última página, nós temos ali os valores dos imóveis negociados sem benfeitorias no ano de 2013. É baseado nesses valores, nas últimas negociações do município, que foi calculado, então, recalculado e atualizado os valores, então, da tabela 15, que consta ali o valor do terreno por localização no município. Tá? Então, já passo, então, ali ao cálculo. O uso do valor venal está previsto no artigo 184 e 185 da Lei 26, de 26 de dezembro de 2002. Então, enquanto eu posso ir explicando ali o valor, está aqui sobre a mesa a Lei Complementar do 26 de 26 de dezembro de 2002, que é a lei que foi aprovada naquela ocasião, que tem sua função, exerce sua função legal quanto à tributação do IPTU. Por favor, se tiverem alguma pergunta, se eu tiver a capacidade para respondê-los, fiquem à vontade. Então, só para começar, nós temos dois cálculos para calcular o valor do IPTU.
Na verdade, esses cálculos eles foram realizados junto à comissão. A comissão, as pessoas que fazem parte da comissão que estão presentes, se quiserem corrigir ou explicar de outra maneira, de melhor forma, assim que se à vontade. Então, nós temos dois cálculos. Um que é o terreno sem nenhuma construção, que são os terrenos baldios, e outro que é um terreno com a mesma construção. Para efeito de explicação, nós vamos usar como exemplo um terreno na praça, João Macanhã, um terreno com construção e sem construção, como ficaria, então, o valor do cálculo do IPTU. Então, o terreno sem construção. Quais são os valores que eu vou utilizar aqui? A metragem do lote. Então, eu vou usar como exemplo aqui 500 metros quadrados. Vezes a metragem do terreno conforme a tabela. A tabela número 15. Então, eu vou pegar ali, Praça João Macanhã, 173, 63 e 85. Que é conforme a localização, a rua, né? Vamos colocar assim que fica melhor. Vezes 3%, que é o índice utilizado conforme a lei, essa lei que eu mencionei anteriormente, a lei complementar número 26. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, ela vai me dar um resultado de 2.457,75. Então, esse seria o valor do IPTU de um terreno sem construção na Praça João Macanhã. Vejam, IPTU. Tá? Vamos fazer então para um terreno com construção. E hoje qual seria o valor? Já podemos fazer os cálculos. Tá? Então, aqui nós temos que fazer, na realidade, duas contas. Por quê? Porque aqui eu vou calcular o imposto predial urbano e o imposto territorial urbano. Porque eu tenho que calcular sobre o terreno e sobre a construção. Tá? Então, eu vou pegar ali 100 metros quadrados, que é o tamanho da casa, vamos supor. Vezes 261,53. Então, os senhores vão pegar lá, na tabela, constando no anexo dos senhores, a tabela 16, que é a planta geral de valores de edificações. E aqui eu faço uma ressalva. Tá? Então, eu vou pegar o valor de uma casa ali. Valor adotado para metro quadrado, 261,53. Tá? Por que 261? Se vocês pegarem o valor aplicado para 2014 pelo CUB do Sinduscom, ele traz ali um valor de R$ 1.307,65. Foi aplicado nesse valor uma alíquota de 20%, no caso, tirado 20% desse valor, para que a incidência do IPTU, a mudança do valor do IPTU não seja tão drástica, vamos dizer assim. Então, ficou ali o valor adotado para o metro quadrado de 261,53. Tá? Então, seguindo no cálculo, eu vou pegar ali 0,5%. Isso vai me dar um total de R$ 130,76. Então, esse valor é o valor do IPU, Imposto Predial Urbano. Tá? Vamos passar então para o Imposto Territorial Urbano para um terreno com construção. Eu vou pegar os mesmos 500 metros quadrados da Praça João Macanhã,
vezes 163,85, que é o mesmo valor que eu usei da rua aqui, porque é pela localidade, vezes 0,5%. Esse 0,5% ele dá um total no final da conta de 1%, que também é o percentual exigido na lei complementar número 26. Então, eu vou ter um total aí de 409,62. Meu imposto territorial urbano que incide sobre esse terreno aqui. Então, eu vou somar para fechar o valor do IPTU. Então, fecha o valor do IPTU do mesmo terreno, na mesma localidade, porém com construção. Um valor de R$ 540,38. Tá? Depois nós podemos fazer a conta do valor hoje. Eu só tenho que pegar uma outra tabela e furar na lei. Até aí tudo bem? Então vamos seguir de novo. Então, os valores apresentados eles têm como base o relatório do cartório, né, como a gente mencionou, que é a última página do anexo da lei, tá? E do ITBI das negociações, tá? Feitas em 2013 no município, também em planilha anexa ao projeto, tá? O ITBI, só localizar aqui, pessoal. Taxa para coleta do lixo residencial e comercial. Então, para o ano de 2014, fica arbitrado o valor de R$ 150 para a coleta do lixo residencial por unidade habitada e R$ 200 para a coleta do lixo comercial por unidade comercial. Os valores eles foram calculados com base nos valores que o município paga pela coleta de lixo. A título de informação dos senhores, a coleta de lixo, hoje, ela demanda, ela é paga pela coleta de lixo hoje, R$ 188.181,86 por ano. E hoje a arrecadação municipal, o município está arrecadando para a coleta de lixo dos munícipes R$ 8.000, aproximadamente. Segundo a lei, esse serviço de coleta de lixo, ele deve ser rateado entre os munícipes, que está previsto em lei, no artigo 99, parágrafo 2. Então, pegamos aqui a lei complementar número 26, de 26 de dezembro de 2002, pegamos lá no seu artigo 99, diz o seguinte, artigo 99, os tributos são impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuição para o custeio de serviços públicos. Parágrafo 2º. Taxa é o tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, segundo o que consta na própria lei, nós temos aqui R$ 188.181, R$ 188.181,86 seriam rateados entre todos os munícipes, o que vai dar esse valor aproximado de R$ 150 para cada unidade habitada. Daí vem o cálculo, então, do ITBU, que é a taxa para coleta de lixo residencial e comercial, seria, então, o valor de R$ 200.
Mais alguma pergunta? Mais não. Alguma pergunta? Eu só botei, Denise, eu acho que a tabela atual. Aqui eu tenho só a lei de 2002. Denise, eu vou ficar me devendo porque eu não tenho a tabela atual. O que eu tenho aqui é que, na época, em 2002, o valor por metro quadrado avaliado e calculado, segundo as declarações do cartório dos imóveis que tinham sido negociados, dava uma média de R$ 4,00 por metro quadrado, pelo valor da época, que era negociado. Você comprava um terreno por 16 mil por aí. Hoje o mesmo terreno está sendo registrado, está sendo colocado no cartório o valor de 70, 80 mil reais. Tá? Então seriam mais ou menos essas as colocações. Se alguém tiver algum questionamento a mais que a gente possa responder, estamos à disposição. Agradecemos a líderes do governo. Nós vamos agora abrir a palavra aos líderes da bancada, inicialmente o líder do PSD, vereador Ivone. Fique à vontade. Meu boa noite a todo o nosso público aqui presente, casa cheia, sejam todos bem-vindos. Um momento importante no futuro da nossa cidade, município que está sendo debatido hoje. Cumprimento fino, em seu nome, todos os colegas vereadores, doutora Maria Helena e Joana. No que diz respeito à revisão do IPTU, questão, parabéns à colega Tati, teve que fazer um estudo grande para fazer esses cálculos e tudo. Eu tenho algumas colocações para falar. Segundo o orçamento para 2014 aprovado por esta casa, a gente não sabe aqui em número de porcentagem o que vai alterar isso aí. Um projeto foi aprovado durante a semana, ficou 2 meses em nossa casa. Esse aqui chegou hoje. A complexidade é muito grande para você pegar e fazer uma alteração. A gente não tem nem números de porcentagem, tendo em vista que o aumento dos funcionários é 4,72, então com certeza é irrisório perante essa questão de IPTU. Mas assim, eu recordo que a questão de arrecadação de IPTU que foi aprovado no nosso orçamento 2010, para os senhores terem uma ideia, 86 mil e alguns reais. 2013, 220 mil reais e alguma coisa. E a previsão no orçamento do município, se estiver errado, os colegas, por favor, me corrijam, 704 mil reais e alguma coisa. Então, tem uma diferença muito grande e, com certeza, esse aumento, essa diferença de arrecadação, ela não condiz nem perto do que o nosso povo conseguiu de reajuste, de aumento para sua vivência e sua qualidade de vida. Então, quero dizer que com esses valores, cada vez mais o nosso povo está perdendo o poder aquisitivo. Certo? Então, há possibilidade da desvalorização, todos concordam que há. Mas, ao mesmo tempo, eu acharia que nós vereadores deveríamos ter participado também, estar por dentro realmente dessa questão bem complexa que foi essas avaliações, ter participado, e agora chegar aqui e fazermos um cálculo desse aqui, tendo 160 reais o metro, 98 reais o metro, então a gente não sabe realmente a porcentagem que é e no fundo o que vai gerar de IPTU para os nossos municípios, tendo em vista, que eu falei, essa questão da inflação também. Então, é muito complexo e deveria ter sido feito
bem antes, para que pudéssemos estudar ele de uma melhor forma. E a questão do projeto de lei da reposição anual dos servidores, a inflação, o salário mínimo em 2014 será R$ 722,90, hoje R$ 638. Então, o valor representa um reajuste de 6,62. E nós estamos recebendo R$ 4,72. Nem chega a reposição do salário mínimo para o ano de 2014. Mas, se é o que temos para o momento, com certeza sou favorável, tanto no sentido dos funcionários da Prefeitura, quanto no sentido dos funcionários do Legislativo. Seria isso, senhor presidente, e vamos a palavra. Agradecemos a explanação do líder do PSD, vereador Tebani, e passamos agora a palavra ao líder do PT, vereador Jorge. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a todos os vereadores, as vereadoras, ao corpo técnico aqui dessa casa e a todos aqui presentes. Muito importante a presença de todos vocês aí. Começando por esse projeto sobre a alteração aí do Código Tributário aí, do IPTU, né, eu me admiro um projeto durante um ano inteiro, vim hoje para essa casa. Então, já é um sinal aí que nos preocupa muito, né? E bem explicado aí pela líder de governo aí, mas assim eu considero aí que os valores são altos aí, considerados aí, que nossos munícipes aí vão ter que desembolsar aí para pagar impostos, né? Já são tantos os impostos aí no município, no comércio, em todos os ramos aí, e então para vir assim de uma vez só, o valor vai se tornar pesado para muitos aí dos nossos munícipes aí, né? Então, dependendo aí muitos até de condições aí, né, dos valores aí, e com certeza cada imóvel aí que cada munícipe tem, né, então foi comprado com seu próprio suor aí, então eu não vejo assim uma boa alternativa aí desse aumento vir aí numa pancada só, né? Então dessa parte aí seria isso. É claro que, como já frisei, deveria ter vindo antes para nós podermos estudar, e nem sequer fomos convidados alguma vez para participar aí dessas reuniões aí, né, sobre o projeto. Sobre o projeto de lei número 92, do salário dos funcionários públicos aí, do nosso município, também considero um valor baixo, aí, esses 4,72%, pois o salário deles já está muito defasado, né? Então eu não vejo alternativa aí para dar ânimo a eles trabalhar e desenvolver aí bem suas funções aí dentro da administração. Mas concordo, né, antes que nada, aí esses 4,72% do aumento, valendo também pela resolução aí, com as mesmas palavras aí dos servidores aí do Poder Legislativo também. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra. Agradecemos ao líder do PT, vereador Jorge, e passamos agora a palavra ao líder do PSDB, vereador Wilson. À vontade. Quero cumprimentar o senhor presidente Firmo, os colegas vereadores, vereadoras, os funcionários dessa casa, e parabenizar toda essa plateia que está hoje aqui nos prestigiando, da importância de tomar uma decisão em cima desses projetos, e com certeza muitos de vocês têm interesse. Quanto ao projeto de lei número 092, que dá poder para a revisão, considera a revisão geral do número de servidores. Como já foi comentado também, uma pena que é só 4,52%, onde o servidor hoje já está defasado, e até a gente gostaria que fosse até mais.
para poder esse funcionário se sentir motivado e trabalhar com cuidado com hoje os equipamentos que já tem uma máquina de grande importância e valor ter esse salário. Quanto ao projeto de resolução número 08, a questão da Câmara também, o valor é de 4,52, também não tem mais o que comentar sobre isso. Quanto ao projeto de lei número 16, que altera o Código Tributário e dispõe sobre a planta genérica de valores, valor do metro quadrado de edificações e terrenos de área urbana, para fins de cálculo do IPTU e do ITBI. O Tati se esforçou bastante em poder apresentar. Eu acho que seria interessante que a empresa que pegou a licitação para fazer esse projeto, que com certeza levou o dinheiro da prefeitura, ela teria que fazer essa apresentação. Não sei se foi feita a licitação para fazer esse processo, que na verdade foi um valor alto, e eu acho que não sei se passou pela licitação, eu acho que é uma questão que a líder pode nos explicar essa questão. A questão da comissão que julga, a comissão formada por decreto, na verdade a maioria são funcionários públicos. Eu acho que deveria ser igual, 50% de pessoal que compõe essa mesa, essa comissão. Então, acho que também essa questão tem que ser revista, por decreto. E hoje o que a gente vê é uma realidade bem diferente aqui para Água Doce, nessa questão do IPTU. Os valores são muito altos pela nossa realidade. O que nos preocupa muito é a questão de terrenos vazios, onde ele quer taxar muito alto o valor. E até a gente fica sentindo, porque muitos pais, às vezes, deixaram o terreno ali para futuramente seus filhos construírem. E vão ter que pagar um imposto, na verdade, muito alto. Então, é até sentido. E a questão de especulação sempre existiu dentro da questão de imobiliária. Outra questão que também nos preocupa é a questão do perímetro urbano. Ele foi ampliado até lá no fundo. Eu vejo que tem os proprietários de terreno lá, áreas maiores. Como é que vai ficar o imposto? A gente pega uma senhora lá que tem uma área de 22 mil metros, que foi ampliado o perímetro urbano. Foram lá, conversaram com ela autorizou que pudesse incluir para favorecer apenas uma pessoa, e agora, se ela tiver que pagar o IPTU, como é que ela vai pagar aquele IPTU daquele terreno? Então, é uma preocupação que eu tenho nesse sentido. Não sei como é que ficou enquadrada aquela situação daquela senhora. Então, é uma preocupação que a gente tem, mas, na verdade, os valores são muito altos, pela nossa realidade. Seria isso, presidente, vamos lá. Agradecemos ao líder do PSB, vereador Wilson, e passamos agora a palavra ao líder do PMDB, vereador Raimundo. Quero cumprimentar o presidente e os demais colegas, a doutora Maria Joana, o Guto, a Joana, de todo o público presente. Isso aqui, como já foi esclarecido pelos demais colegas, na realidade, o reajuste dos funcionários bom seria se conseguisse 10%, não 4 pontos, alguma coisa. Então, eu acho que, se não tem outra maneira, temos que aceitar isso aí. E esse projeto polêmico aqui, isso aqui, na realidade, a gente sabe que está exagerado, para dizer assim, na maneira de, mesmo que depende de reajuste, mas ficou muito tempo parado, os terrenos aumentaram demais, então fazer o reajuste numa palavra só fica complicado. Então, se tivesse um meio termo, seria ótimo, que eu digo, se fosse 100%, mas tem alguma coisa que, conforme a posição do terreno, ele está acima disso. Então, eu vejo que é meio complicado, mas tudo bem, vamos ver o que não tem outra saída, tem que aguentar por aí mesmo, tá? É isso aí. Obrigado e boa palavra. Agradecemos ao líder do vereador Raimundo e deixamos agora a palavra dele. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Denise, que é à vontade. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, Maria Helena, Guto, Joana. E uma boa noite especial a todo o nosso público aqui presente. Que bom que seria todas as noites de sessão assim. Só para comentar alguma coisa,
quanto ao aumento aqui dos funcionários, eu só queria dizer que o funcionário público do magistério está com uma defasagem de 6% de janeiro de 2013. Então, temos 4% por ano, então quer dizer que a cada ano vai crescendo mais e nós não vamos alcançar o piso salarial, que seria, né, o justo. Quanto ao nosso projeto do IPTU, vamos pensar naquelas pessoas que ganham um salário mínimo. Como que elas vão pagar esse IPTU? Acredito que tem uma lei que tem que se seguir isso, sim, concordo, mas isso tem que ser uma coisa gradativa. Você não pode incluir para o povo, assim, é um choque, pesa, quem tem condições, muito bem. Mas vocês sabem que o nosso município não tem pessoas com esse poder aquisitivo para, de repente, no IPTU chegar, o meu IPTU de R$80 vai passar para 1.500, eu tenho condições de pagar, tem e quem não tem. Então, tem que ser ajustado, tem, mas eu concordo que tem que se fazer um estudo grande, tem que gradativamente, tem que ver as condições. Não sou contra, não, mas assim, o aumento realmente é exagerado. Era isso que eu vou falar. Agradecemos as colocações da vereadora Denise, a palavra do Chico. Vereadora Maria, fica à vontade. Cumprimento o excelentíssimo presidente desta casa, nobres vereadores e vereadoras, nossos servidores, nosso público que hoje nos prestigia com suas presenças. Com respeito aqui ao aumento, né, do salário dos servidores, é claro que a gente gostaria que fosse possível que ele alcançasse, né, os índices de inflação, mas já uma reposição pequena, mas ela ocorre. Quanto ao projeto de lei complementar número 16, que trata aí do Código Tributário, então, digamos assim, me preocupa também, né, porque precisamos de medidas de reajuste dentro, claro, da adequação do orçamento de cada cidadão alagocense. A gente sabe que tem pessoas que vivem um pouco mais de um salário mínimo, precisam pagar aluguel, precisam de alimentação, precisam de saúde. Então, eu acredito que um nível bem grande de população, acredito que mais de 50% estariam muito fragilizados com essa medida. Então, precisamos sim de medidas de redução de custos da máquina pública. A reformulação da estrutura pública não pode onerar o contribuinte. Então, se nós precisamos de recursos, tem outras alternativas que podemos diminuir aí as custas. E sempre a máquina tem que se adequar à possibilidade de despesas que ela pode absorver. Então, eu acredito que essas medidas ferem o princípio e é um desrespeito ao nosso cidadão nessa modalidade que está sendo apresentada aqui. E também, como disse o nobre vereador, tomamos conhecimento 3 horas, né, antes, nós tivemos esse documento em mão para poder geri-lo. Então, também é uma coisa de profundidade, que a comunidade deve participar mais, e seria, então, uma coisa de estudo mais aprofundado pelo impacto que ele vai dar nas famílias alagocenses, e acredito que essas medidas iriam afugentar investimentos do nosso município, o nosso comércio seria prejudicado, e isso aí é uma bola de neve. Então, não adianta você querer montar um valor grande aqui quando outras coisas iriam perecer. Seria isso, senhor presidente, e devolvo-lhe a palavra. Agradecemos as colocações da vereadora Marli e a palavra continua ali. Mas ninguém aqui não precisa usar. Vereadora Tati, coloca. Só para frisar aqui, entrou-se em contato com os senhores vereadores na última terça-feira, dia 10, para que nós nos reuníssemos às 18 horas para que fossem passados os detalhes referentes ao projeto do IPTU aos senhores. Estávamos presentes só eu, o Fino, o seu Duncan, os secretários e a contadora no local combinado. Além disso, eu só também gostaria
vocês falaram quanto ao... Eu não tenho uma didática assim tão boa, não sou professora, mas me esforço para tentar transmitir aos senhores algumas informações. E para transmitir essas informações, eu tenho que... Dependo de pessoas que as tenham. Então, eu procurei o Joel Roque Piai e a Jussiana Souza de Araújo, que fazem parte da comissão e acompanharam todo esse trabalho, e foram eles que me passaram as fórmulas, os cálculos e as informações das quais eu dispunha para tentar elucidar assim o projeto que nós colocamos aqui. Então, só gostaria de deixar registrado o meu agradecimento a eles. Agradecemos mais uma vez a vereadora Cristiane. Palavra continua livre. Vereador Nico, fica à vontade. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os demais vereadores e vereadoras, a doutora Maria Helena, o Guto, a Joana, e essa plateia hoje que está faltando espaço. Que bom que fosse sempre assim, sejam todos bem-vindos. E uma pena, um projeto aí veio em cima da hora, o aumento realmente é grande. Por outro lado, do aumento dos funcionários públicos. É muito pouco dos funcionários públicos. Mas, veio agora, não tem que aprovar isso aí. Aprovar ou desaprovar. Enquanto essa solicitação foi feita na terça-feira, nós comparecia no gabinete, eu lembro bem que o presidente também no passado, disse que aqui é a casa que nós discutíamos aqui a ressonância. Acho que a ressonância é aqui na Câmara. Então, por esse motivo que eu não vi nesse encontro no gabinete. Era isso que eu agradeço pelo voto. Agradecemos ao vereador Nico, agradeço, os vereadores estão servindo de exemplo, né? Mas continuamos sempre essa mesma posição. A palavra continua livre, mas alguém gostaria de fazer a palavra? Eu só quero, sim, então, também deixar minha posição aqui firmada contra o aumento salarial dos servidores, né? Então, não vou entrar no mérito se é muito, se é pouco, mas, infelizmente, tem que seguir a lei. E o indexador do aumento salarial do funcionalismo, que daí engloba também os nossos funcionários da Casa Legislativa, está em lei. Então, haveria necessidade da mudança da lei. Então, que fique naquela impressão e o prefeito está dando pouco aumento para o funcionalismo. Mas essa é uma lei que tem sido seguida, né? Frisando aqui também que esse ano fomos notificados 3 vezes pelo Tribunal de Contas em função do inchaço da máquina administrativa. Acho que isso é importante nós frisarmos que herdamos recentemente e isso, lógico, que vem uma herança e a longo tempo. Ao projeto esse que temos aí o prazer de receber a todos e a todas hoje, eu só quero aqui frisar, né? Primeiramente, os trabalhos das comissões, também você tem aqui a presença do Arcênio, foi já colocado a posição das comissões. Não sei se o Arcênio poderia me precisar quanto tempo já vem sendo debatido esse trabalho do PPU nas comissões. Na comissão de... Foi realizado algumas reuniões, eu tive a oportunidade de participar só de 2. A matéria ela estava pronta, praticamente ela não foi discutida, ela foi repassada para uma fórmula de cálculo e muito se discutiu quanto o aumento do valor. A comissão ela está consciente de que existe uma necessidade de se corrigir o valor do IPTU, porque ele realmente está abaixo. E para que se faça investimentos no município, é preciso que se faça uma correção. Discutiu-se muito para que esse aumento ele viesse gradativo, para que pudesse se atender e que todos se preparassem para isso. E é claro que também essa lei, ela já vem cobrando, é a lei da responsabilidade fiscal, ela já vem cobrando isso há mais de 10 anos. Outros mandatos não fizeram. E claro que cada vez vai afunilar mais para os próximos administradores. Porém, as fórmulas de cálculo, elas foram amaciadas ainda no tanto, que o aumento era bem maior. Foi o que nós conseguimos reduzir nas condições.
Porém, nós do CDL, e nos acompanhou também o Milton, a questão dos terrenos que não tem construção, que a fórmula de cálculo é o que aumenta mais. Aquele 3% que está lá é esse ano. O ano que vem é 4%. E no outro ano é 5%. Então, quer dizer que todos, se isso for aprovado, o ano que vem, a coisa vai ser mais pesada ainda para todos os que têm. 2015. Exatamente. Nós procuramos fazer uma demonstração que o cálculo que está sendo feito por valor renal dos terrenos aqui, a nossa interpretação é até equivocada, porque o cálculo que foi feito para isso é de valor de comércio, valor de mercado. E valor de mercado não é valor renal. Ele está fora. Minha interpretação, por isso que nós demos a parecer contrário que fosse feito esse cálculo, porque se, digamos, aqui na praça tem poucos lotes, ainda barcos, mas se o cálculo vier em cima de um futuro investimento aqui, de uma grande empresa ou de um banco que pague uma exorbitância o valor do metro quadrado, ele vai tributar todo mundo. Então, o aumento do metro quadrado vai subir para todo mundo. A fórmula do cálculo, eu acho que vai ser errada. Eu acho que o valor renal não pode ser calculado por valor do comércio, do cartão. Porém, é Milton, que fez todas as explanações do escritório dele, ele trouxe muitos argumentos. E nós, quando contestávamos algumas coisas, muitas respostas nós não recebemos. Nas reuniões que eu compareci, eu tentei por 6 meses fazer o cálculo do meu imóvel, que é na praça, para saber o meu imposto. E eu não consegui fazer o que ele fez. Ele sempre tentou levar a conversa para o outro lado e o cálculo não foi feito. Por quê? Porque eu queria fazer o cálculo meu para saber a minha interpretação, o que eu ia sentir, para poder olhar para o lado e saber o que todo mundo ia sentir. É uma preocupação, eu acho que precisa corrigir, mas eu acho que precisa mais tempo para se fazer isso. Agradecemos a Posso fazer participação. mais um momento? Eu fiz uma justificativa também, uma pena que as atas lá são reduzidas. Nós temos aqui em Agadoce muitas pessoas que vieram do interior morar aqui no Rio Grande do Sul. Pessoas que já são de idade, são anciões, ou pessoas que têm dificuldade lá de saúde e que não conseguem mais ficar na agricultura, lá na colônia. E eles se transferiram para cá. E muitos deles recebem um salário de aposentadoria. Esse pessoal, para se manter aqui na cidade e pagar seus impostos e mais uma taxação dessa, porque ele não para só ali, ele tem a soma ali do lixo, tem a soma, né, da água, ele tem tudo isso. Então, os valores que se dão, eles são altos, eles comprometem mais de 60 e às vezes 90 dias do seu rendimento. Agradecemos a participação do vereador Arcênio, toda a colaboração acho válida com um agradecimento maior, e hoje tem que se definir então essa questão desse projeto. E eu quero aqui ressaltar também, e se eu estiver usando um pouco do ouvido dessa plateia hoje que está presente, eu gosto sempre de voltar no passado, no tempo já que eu estou nas casas administrativas. Então, para aqueles que eu, em parte, concordo de ter um prédio afogadilho na apreciação, né? Reforçando aqui a vereadora Tati falou, nós tivemos a Joana e a testemunha, foram acordados todos os vereadores, estavam todos os secretários e a administração à disposição, não puderam se fazer presente, e eu tenho acompanhado já essas 2 últimas reuniões, infelizmente está acontecendo esse desencontro. Mas voltando assim ao passado aqui, eu quero relatar aqui para vocês que no dia 23 de 12 de 2002, 23 de 12, já pertinho do Natal, também fomos convocados na época pelo ex-prefeito Antônio José de Santos para apreciação também de um projeto de PTU, de aumento de PTU no regime de urgência. Então, na época aqui, o senhor Clair Antônio Jimenez fez presente, Juarez Estrela Neto,
Agenor Cantiani, Joel Roque Piaia, Wellington Luiz Tecoff, Roberto Marcelo Rosa, Marinho de Souza Pinto, Odilões Ganzella e Dimar Roque Piaia. Então, só para apreciar que, para alguns aqui, fica um pouco pesado quando você fala do afogadilho, mesmo reconhecendo que os tempos, lógico, mudaram. Mas eu fiz questão de fazer rememorar esse acontecido já no passado, né? Também de um projeto de lei apreciado nos meus direitos, né? E lógico, consta lá, eu procurei sempre manter a mesma posição da nossa Casa Legislativa, e tem sim apenas eu, como vereador na época, questionando e me colocando, então, na época, meio contrário. Terminando assim o nosso pequeno expediente, e considerando aí a natureza dos projetos de leis que foram apresentados na presente sessão, essa extraordinária, e que dependem de pareceres, eu vou suspender a sessão por 5 minutos, para que as comissões apresentem os pareceres referente ao projeto de lei. É esse mesmo, né, doutora? 92 de 2013, o projeto de lei complementar número 15 de 2013 e o projeto de lei complementar número 16 de 2013. A apreciação já está tudo já pré-definido, né? Então, nós vamos colocar agora a doutora... Oi? Primeira secretária lê os pareceres. Obrigado. Então, vamos pedir para a nossa primeira secretária para que proceda com a leitura dos referidos pareceres. Fique à vontade. Obrigada, senhor presidente. Título da proposição: Projeto de Lei 92/2013. Histórico. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder revisão anual aos servidores e empregados públicos municipais e da outras providências. Parecer número 218 da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Parecer número 219 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Título da proposição: Projeto de Lei Complementar número 16/2013. Histórico. Altera o Código Tributário e dispõe sobre a planta genérica de valores, valor no metro quadrado de edificações e terrenos da área urbana para fins de cálculo do IPTU e do ITBI. Parecer número 224 da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão contrária à aprovação. Parecer número 225 da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer da Comissão contrário à aprovação. Parecer número 226 da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer da Comissão favorável pela aprovação. Parecer número 227 da Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas, Ciência, Meio Ambiente e Agricultura. Parecer da Comissão contrário à aprovação. Agradecemos a nossa primeira secretária pela leitura dos referidos pareceres. Então, agora vamos colocar em apreciação. Eu coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei número 92 de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder revisão anual aos servidores e empregados públicos municipais e da outras providências. Vereadoras e vereadores que concordam com os pareceres ao projeto de lei número 92 de 2013 permaneçam como estão. Então, estão aprovados os pareceres das comissões referentes ao projeto de lei 92 de 2013. Eu coloco em votação o projeto de lei número 92 de 2013. Vereadoras e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Então, está aprovado o reajuste salarial dos funcionários públicos. Eu coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei número 16 de 2013. Altera o Código Tributário e dispõe sobre a planta genérica de valores. Valor do metro quadrado de edificações e terrenos da área urbana, para fins de cálculos do IPTU e do ITBI. Vereadoras e vereadores que concordam com os pareceres referente ao projeto de lei complementar número 16 de 2013 permaneçam como estão. Então, está reprovado, rejeitado, né?
com o voto do vereador Evandro, vereadora Denise, vereadora Marli, vereador Nito, vereador Jorge e vereador Wilson. Né? O vereador Dunga vai se abster. Vereadora Tati também vai se abster. Então, está rejeitados os pareceres, né, das comissões referente ao projeto de lei número 16 de 2013. Agora eu coloco em votação o projeto de lei complementar número 16 de 2013. Vereadores e vereadoras que concordam permaneçam como estão. Vereador Evandro contrário, vereadora Denise contrária, vereadora Marli contrária, vereador Nico contrário, vereador Jorge contrário, vereador Wilson contrário. Vereador Duda vai se abster, e da mesma forma a vereadora Tatiana. Então está rejeitado o projeto de lei complementar no 16 de 2013. Fica à vontade. Para não parecer incoerente aqueles que estão nos assistindo e a todos, inclusive o colega Evandro me questionou como é que você vai defender um negócio e tal. Eu disse assim, eu como líder do governo, eu devo me esforçar para que seja bem entendido o projeto que está sendo aqui proposto. Porém, como vereadora eleita pelos cidadãos e aqui os representando, eu devo ser coerente com a discussão da matéria em si. E eu concordo com as colocações feitas pelo ex-vereador Arsênio, de que alguns cálculos, principalmente os cálculos sobre os terrenos baldios, devem ser melhores pensados. Então, por isso, a justificativa do meu voto. Agradecemos a justificativa da vereadora Tati, mas alguém gostaria de justificar, vereador Wilson, vereador, fica à vontade. Eu também quero justificar uma nota que conste ato, na verdade, que hoje a sociedade está cansada de pagar imposto, a nível estadual e federal também, e aqui eu avanço também essa questão aí. E como vereador, a gente está procurando defender também os interesses da população. Então a gente tem que analisar também os dois lados para que seja compatível para todos. Então, eu voto seria isso. Agradecemos a justificativa do vereador Wilson. Mais alguém gostaria de justificar, vereador Denise, que é uma vontade? Meu voto é contra, porque eu acho um valor exorbitante. Acredito assim que tem que ser um aumento gradativo, sim, e conforme a realidade de cada um. Agradecemos a justificativa da vereadora Denise. Mais alguém, vereadora Marli, que é uma vontade, pode justificar? Meu voto não, porque essas medidas vêm ferir aí os princípios, né, de respeito ao cidadão pelos valores sendo impostos. E essas medidas, eu acredito que inviabilizariam o desenvolvimento social e econômico do nosso município, inibindo investimentos, porque nesses valores eu acho que nós não iríamos atrair ninguém, e mesmo os que estão aqui, eu acho que é uma forma de afugentar, porque digamos, o poder aquisitivo do nosso município não suporta essas custas. Seria isso, devolver a palavra. Agradecemos também a participação justificativa da vereadora Marli. Vereador Jorge, por exemplo, à vontade. Meu voto foi contrário porque sou vereador, fui eleito por esse povo aguaducense, me confiaram, e estou aí para defendê-los e conheço e acompanho a realidade da nossa população aqui do nosso município, que assim eles seriam muito prejudicados e esse projeto tornava-se inviável. Agradecemos também a justificativa e a participação do vereador Jorge. Mais alguém gostaria de justificar? Vereador Evandro, fica à vontade. Meu voto foi contrário desde o início, tendo em vista que esse projeto, apesar de concordar que há a defasagem, todos aqui acredito que concordam também, ele seria muito danoso ao nosso povo. Ele não é nada favorável ao nosso povo, nós como os representantes eleitos pelo povo, estamos aqui para os representados. Como faltou diálogo também para chegarmos a um denominador comum, por isso o meu voto é contrário. Se é isso, senhor presidente, eu vou a palavra. Agradecemos também a justificativa e a participação do vereador Evandro. Mais alguém gostaria de se manifestar? Gostaria mais alguém de justificar seu voto? Eu quero também aqui deixar a minha justificativa, que eu vou manter a mesma posição, vou sempre cuidado por retrair e jamais vou tentar o máximo possível não retrair da nossa casa legislativa. Nesse período que eu estou aqui dentro da casa, já passaram-se que eu acompanhei 3 apreciações sobre aumento do IPTU, né?
e eu sempre bati na tecla e continuo defendendo. Reconhecendo a defasagem, mas defendendo o parcelamento. Eu coloco em votação o projeto de resolução, esse de número 8 de 2013, que concede a revisão geral anual aos servidores do Poder Legislativo e da outras providências. Vereadores e vereadoras que concordam e permanecem como estão. Então está também aprovado, está aprovado o projeto de resolução número 8. Eu quero adiantar que, em nome do Poder Legislativo, Natal com muito amor e carinho no coração de cada um de vocês, seus familiares, e que 2014 seja carregado de saúde para todos nós. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, eu encerro a presente sessão extraordinária, convocando todas as vereadoras e vereadores para a próxima sessão ordinária, a ser realizada amanhã, 13 de dezembro de 2013, às 20 horas, para a eleição da mesa diretora.